Olá, como você vai? Eu sou o Diácono Cadu e eu estou trazendo para você a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, o versículo 32 ao 38, nos apresenta Jesus diante de uma humanidade ferida. Primeiro, aparece um homem mudo, dominado por um demônio. Depois aparece uma multidão cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. São duas cenas diferentes, mas com a mesma mensagem. Quando Deus se afasta do centro da vida, o ser humano perde a voz, perde a direção e perde a força. Aquele homem mudo representa eu e você, representa todos aqueles que, de alguma forma, foram silenciados. O mal não quer apenas distrair a pessoa. O mal quer impedir que ela se comunique com Deus, que se comunique com os outros e consigo mesma. Quantas pessoas hoje têm voz para reclamar, têm voz para discutir e ferir, mas não conseguem rezar, não conseguem se concentrar em Deus, conversar com Deus. Conseguem falar de tudo, mas não conseguem falar com Deus. Conseguem gritar no mundo, gritar coisas horríveis até, mas estão caladas por dentro. Jesus expulsa o demônio e o homem começa a falar.
Isso é muito profundo. Quando Cristo liberta, Ele devolve a palavra, devolve a dignidade. Cristo devolve a identidade. A voz daquele homem não era apenas um som, era sinal de uma vida restaurada. Quem encontra Jesus recupera a capacidade de louvar, de agradecer, de pedir perdão, de testemunhar e recomeçar. Mas o Evangelho mostra também a dureza dos fariseus. O povo se admira e diz: nunca se viu coisa igual em Israel, nunca se viu. Porém, os fariseus afirmam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Eles veem uma libertação em Jesus e chamam de obra do mal. Eles também veem uma vida sendo restaurada ali na frente deles e preferem criticar. Isso revela um coração fechado. Quando a inveja, quando o orgulho e a rigidez tomam conta da alma, a pessoa já não consegue reconhecer o bem, nem quando ele está diante dos seus próprios olhos. E aqui existe um alerta para mim e para você que me escuta neste momento. Ou seja, para todos nós. É possível estar perto da religião. É possível você estar dentro da Igreja Católica, mas longe da compaixão. É possível conhecer normas dentro da igreja, normas fora, palavras bonitas e costumes, mas não ter o olhar de Jesus. Os fariseus enxergavam problemas. Jesus enxergava pessoas. Os fariseus, eles lá, só julgavam, mas Jesus curava. Os fariseus condenavam as pessoas, condenavam Jesus ali naquele ato. Jesus, ao contrário, se aproxima. Depois, o Evangelho diz que Jesus percorria cidades e povoados, ensinando, anunciando o reino de Deus e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus não ficou parado esperando que os fariseus viessem até ele. Jesus foi ao encontro deles. A missão de Jesus é uma missão de saída. Ele vai às estradas, ele vai às casas, ele vai aos lugares onde a dor humana se esconde. E então vem uma das frases mais belas do Evangelho. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus não olha a multidão como um número. Jesus olha a multidão como filhos e filhas de Deus. Ele vê o cansaço que ninguém vê. Jesus vê a lágrima escondida, vê a família quebrada. Jesus vê o jovem perdido, vê o idoso esquecido. Jesus vê a mãe sobrecarregada, vê o pai angustiado. Jesus vê o trabalhador humilhado, vê as pessoas que sorriem por fora, mas estão destruídas por dentro.
A compaixão de Jesus não é pena superficial. Jesus não tem pena de ninguém. A compaixão de Jesus é sentir a dor do outro por dentro, é deixar-se tocar. Jesus não é indiferente ao sofrimento humano. Jesus não passa apressado diante da dor. Ele para, ele olha, aproxima-se e cura. Quando o Evangelho diz que o povo estava cansado e abatido, está falando de uma humanidade sem direção, de uma humanidade ferida pela falta de sentido e machucada por tantos pesos. E isso é muito atual. Acontece na tua vida, na minha vida. Isso acontece na nossa vida. Isso é muito atual. Há pessoas cansadas de lutar, cansadas de esperar. Há pessoas cansadas de sofrer, cansadas até de acreditar, de ter fé. Há pessoas que não perderam apenas a alegria, perderam o rumo, a sua direção. Por isso Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é grande porque há muita gente precisando de Deus, muita gente precisando de Deus. Há muitas almas esperando uma palavra, uma visita, uma escuta. Há muitas almas esperando uma oração, um testemunho, o teu testemunho. O problema não é falta de campo para evangelizar. O problema é falta de trabalhadores com coração de Cristo, com coração repleto do Espírito Santo, com vontade de sair. E Jesus não diz primeiro: organizai projetos. Jesus diz: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. Antes da ação vem a oração. Antes da missão vem a intimidade com Deus. Porque quem não reza pode até trabalhar muito pelo reino de Deus, mas corre o risco de trabalhar sem amor, sem discernimento, sem compaixão. Hoje, este Evangelho nos faz 3 grandes convites. O primeiro convite é deixar Jesus libertar a nossa voz. Não podemos continuar mudos diante de Deus. Precisamos voltar a rezar, a louvar, a pedir perdão e anunciar. Uma fé calada demais corre o risco de morrer por dentro. E o segundo convite é pedir a graça de ter o olhar de Jesus, olhar como Jesus olhava, ou como Jesus olha. Não basta ver pessoas, é preciso enxergar dores. Não basta ver multidões, é preciso reconhecer o irmão. O cristão não pode ser alguém frio, indiferente, impaciente com a fraqueza dos outros. E eu quero te dar o terceiro convite. O convite de assumir o nosso lugar na messe. A missão não é apenas do padre, do diácono, do bispo,
da religiosa ou do religioso, ou do catequista. A missão não são só deles, não é só minha como diácono. A missão são de todos. Todo batizado é chamado a ser trabalhador do reino de Deus, desta messe, deste campo grande, na família, no trabalho, na comunidade, na rua. Alguém precisa ser presença de Deus, ser presença de Cristo, ser presença do Espírito Santo na vida dos irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus continua olhando para o mundo com compaixão. A pergunta é: Ele encontrará em nós trabalhadores disponíveis? Você está disponível? Que o Senhor cure a tua mudez e a minha. Que o Senhor abra os teus olhos e o meu também. Que o Senhor aqueça o teu coração e te envie como instrumento de consolo, de libertação e de esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu filho, minha filha, neste dia abençoado, terça-feira, o Senhor te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o Diácono Cadu e saiba, eu rezo por você.